Vamos nessa, falar do Galo, que empatou com o Atlético Paranaense no final de semana, mas eu quero o seu destaque aqui nesse início de bate-papo. Diga lá, Giovana Pires. Ei, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Segunda-feira é aquele dia de voltar ao trabalho, né? Todos os jogadores geralmente fazem esse serviço, só que aí por conta da data FIFA, assim como os outros clubes da Série A, o Atlético também deu folga aos jogadores, e aí por conta disso os atletas estão espalhados aí pelo Brasil. Tem jogador do Galo até nos Estados Unidos, viu? Aproveitando esses 3 dias completos de folga. Delegação do Atlético, os jogadores, o elenco, na verdade, vão se reapresentar na quarta-feira na cidade do Galo. Vai ser o início da preparação do Atlético sob o comando de Filipão para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Botafogo, que só vai acontecer no dia 16 de setembro. Esse na Arena MRV, essa partida, expectativa inclusive de que o Atlético consiga aumentar a capacidade para 35 mil torcedores, depois de fazer o primeiro jogo contra o Santos, vitória por 2-0 com 30 mil. Aí sim o Atlético vai começar a preparação para essa partida, vai ter, mesmo assim, mesmo com a folga, um período longo para essas atividades, e inclusive na sexta-feira, de acordo com o calendário, a programação divulgada pelo Atlético, treino em 2 períodos. O Galo vai treinar pela manhã e também à tarde, para poder deixar todo mundo muito bem fisicamente para esse reencontro com o Botafogo e reencontro com a torcida também na Arena MRV. Rafa. Gil, aproveitar para chamar o Breno Galante para o nosso bate-papo. Breno, sobreviveu ao frio de Curitiba, tudo tranquilo? Conta pra gente aí seu destaque inicial, falando um pouquinho desse jogo do Galo contra o Furacão também, meu velho. Ana, Seabra, Lélio e a turma de casa que tá assistindo. Rapaz, deu pra resistir ao frio, porque com aquele teto retrátil lá do estádio da Liga Arena, né? A gente nem percebe o que tá acontecendo lá fora. E eu, né, precavido como sou, fui com muitas blusas e teve um determinado momento na zona mista que eu senti até calor. Vou ser bem sincero com você. Giovana colocou bem aí a folga dos jogadores, e agora a expectativa é esse tempo que o Filipão vai ter para poder organizar esse time. E claro, ele conta muito com a volta de vários jogadores para o jogo contra o Botafogo. A gente repercutiu muito a situação do cartão do Hulk, né? É uma grande ausência, mas ele tem alguns jogadores importantes que podem agregar muito. E aí eu vou destacar aqui o Zaratio, que para mim é titular absoluto desse time quando ele tem condições. Então, a expectativa é muito grande, viu, Rafa, para ver o que o Filipão vai montar e quem vai ser o substituto do Hulk para esse jogo contra o Botafogo. Aproveitando também, né, Gil, pra gente chamar as sonoras do Filipão que concedeu uma entrevista coletiva após o jogo, até comentei com o Breno em off, ele anda meio impaciente pra responder o pessoal, né? Dando pancada em todo mundo. Chegou, né? Natural. Respondeu. Natural, essa é a boa resposta. Vou usar pra tudo agora. Teve a terceira ou a quarta pergunta da coletiva que ele respondeu com uma palavra natural. Só. Foi inclusive a você, né, Breno? Não, acho que foi outra, sim. Ele falou sim. A do Breno foi natural. Comigo. Natural. Foi sim, natural. Sim, natural. Sim. Gente, rapaz, eu quero que o torcedor entenda o seguinte. A gente que tá lá, a Giovana também tá sempre nas coletivas, nós já estamos acostumados. Isso no mínimo de maneira curto e grosso na resposta dele. É ruim pro torcedor que tá em casa, porque a gente faz a pergunta para dar espaço pro treinador conseguir esclarecer, né, alguma coisa que às vezes o torcedor não entendeu, assim como eu não entendi porque o time do Atlético recuou tanto depois que fez o primeiro gol. O gol que poderia ter dado espaço para o Atlético conseguir jogar no contra-ataque e conseguir um resultado positivo. Aliás, eu até disse isso, Breno. A gente estava trabalhando no jogo, eu até disse isso, e depois da coletiva até, e eu achei a resposta bem estranha, bem ambígua, para te falar a verdade, porque o time recuou no segundo tempo e chamou o Atlético Paranaense todo para cima, até que tomou o empate aos 32 com o Vitor Roque, o que era natural, né? Quase natural de acontecer, esperado, porque se você parou de jogar, abdicou de jogar, esperou o adversário vir, pode acontecer. E o Filipão disse, natural que isso aconteça, eu não acho natural, mas o Filipão achou, ok, e depois disse, faz parte da estratégia, não achei que nós jogamos bem o segundo tempo, então não é natural, pô, então jogou mal. O segundo tempo, pra mim, o Atlético jogou muito mal, eu disse na transmissão, pra mim o Galo voltou pra BH
deixando 2 pontos lá e não ganhando 1 ponto. O Atlético poderia ter voltado com os 3 pontos. Para mim, perdeu 2 pontos lá na Arena da Baixada. Você tinha que ver a expressão facial do Filipão, que tava pé da vida com a pergunta do Breno Galante, por isso que ele falou natural, mas realmente fez raiva o segundo tempo do Atlético lá em Curitiba, e concordo inclusive com o Breno Galante, que disse, e é minha opinião também, foram os melhores 45 minutos do Atlético, já de longa data, para falar a verdade, né? O time foi para se impor em Curitiba, o Vitor Roque passou longe de levar perigo, o Atlético estava bem encaixado na marcação, com um pouco mais de capricho teria feito 2-0, e aí quando foi, né, deixando o Atlético Paranaense tomar conta, sofre um gol do Vitor Roque, tem a expulsão do Fernandinho, e eu também não fiquei nada satisfeito com aqueles minutos finais, porque com exceção do chute do Paulinho e a defesa do Léo Link, pouca coisa ou quase nada aconteceu. Mas é isso aí, agora vamos ver o jogo contra o Botafogo, e o Filipão bateu muito na tecla, né, de gente reforçando o Galo daqui 12 dias contra o Botafogo. Vamos ouvir o Filipão então, Gil? Antes, deixa eu só destacar os números, né, dessa diferença do Atlético do primeiro tempo para o segundo tempo contra o Atlético Paranaense no sábado. Posse de bola. No primeiro tempo, o Atlético teve mais posse, mas pouca diferença. 52 contra 48 do Furacão. No segundo tempo, caiu para 44% para o Galo e 56% para o Atlético Paranaense. Número de finalizações. No primeiro tempo, 7-7. E aí, na segunda etapa, o Atlético teve apenas 2 finalizações contra 16 do Atlético Paranaense. Número de escanteios, 5-5 durante o primeiro tempo, e aí na segunda etapa, mais uma vez o Atlético caindo nessa questão, teve só 2 escanteios contra 7 do Atlético Paranaense. Os números evidenciam bastante essa questão da dificuldade do Atlético de manter aquele ritmo durante o segundo tempo, se impondo ao adversário, que conseguiu fazer principalmente no início do primeiro tempo. Agora a gente vai ouvir o Filipão, que respondeu se esse empate foi ou não uma coisa boa pro Atlético, foi natural ou não. Vamos ouvir o técnico do Atlético. Bem, pelas chances criadas no segundo tempo pelo Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético merecia sim o gol que eles conseguiram. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo não. O segundo foi o Atlético Paranaense que teve o domínio do jogo. E nós só ficamos ainda satisfeitos porque nós não perdemos. Nós tínhamos 7, 8 jogadores da equipe base fora do jogo. Tivemos o Hulk com uma situação de debilitação total, tendo que tomar 2 litros de soro de ontem até hoje para poder jogar um pouco, para poder nos ajudar. Tivemos o Bruno Fux, que há 2 meses estava lesionado e volta. Uma série de coisas assim que, se a gente somar um empate, nós não podemos ficar nos queixando de alguma coisa. Tá aí o Filipão falando sobre o resultado ter sido justo ou não, né, Giovana? E ele depois foi falar também sobre as críticas e vaias da torcida do Atlético Paranaense. Perguntam pra ele isso na coletiva em 2 momentos. Numa ele dá um migué, né? Dá uma de Juanito the Armless, né, o João? John Without Arms. Without Arms. E depois voltam a pergunta e ele fala sobre isso também, né? Sobre a torcida fazendo pressão. Eu lembro que, vendo ali o início do jogo, ele pisou no banco de reservas, já tinha um cartaz de todo tamanho escrito 7-1. Aí eu te pergunto, o Fernandinho em campo pelo Atlético Paranaense pensou, é fã ou hater? Porque ele também tava no 7-1. É mesmo, né? E aí? E comprometeu 2 Copas seguidas, né? Só pra lembrar que em 2018 ele também dá uma vacilada contra a Bélgica, não foi ele? Aí eu já não... Foi, no segundo gol é Segundo ele. gol, né? Enfim, vamos ouvir o que o Filipão falou aqui também sobre a torcida do Furacão? Em primeiro lugar, o pessoal tá todo enganado, eu não ouço nada da torcida. Eu tenho um problema, não tenho a situação colocada no ouvido, eu tenho contato com as outras pessoas, não ouço nada. Vocês me chamam de bonito, feio, alegre, feio, ou não alegre, eu não estou sabendo de nada. Eu, inclusive, converso com o meu pessoal lá de cima de vez em quando e coisa e tal, para dizer, já passei, né? Então não sei de nada. O que eu fico feliz e o que me dá felicidade é de ver o ambiente criado com os jogadores do
Esse ambiente é o que é o legítimo no futebol. Outro ambiente não é legítimo. E eu também não posso dizer nada se eles fizeram alguma coisa ou não fizeram. Não vi nada. Ele tá treinando à beira do gramado de EPI, ô Breno Galante? Fone de ouvido, abafador, de som. Chegou a reparar alguma coisa do tipo? Pô, né, não ser indelicado com a turma lá de Curitiba e que forçaram realmente essa pergunta. A última pergunta coletiva até perguntaram a ele se ficou algum tipo de acerto para ser feito com eles, coisa, e ele falou que isso tem que ser visto com o advogado dele. Então, quer dizer, ele já respondeu de outra maneira, mas respondeu, né? Deixou respondido que existe um débito com ele lá. Mas eu vou ser bem sincero, viu, Rafa? Eu tava com esse fone aqui, escutando tudo que eles estavam gritando pro Filipão. Imagina, então, próximo, como na MRV. Então, realmente, o Filipão deu uma de migué aí para poder não criar mais polêmica na coletiva. A insistência foi muito grande, né? Mas ele falou uma coisa que é verdade, que eu pude presenciar. Depois da coletiva, na hora que a gente saiu para poder passar pela zona mista, ele reparou com alguns jogadores do Atlético Paranaense saindo, e realmente todos vieram cumprimentar ele com um carinho enorme. Então, em relação ao grupo, ele existe lá um carinho com o Filipão. Agora, a torcida não aceitou de maneira nenhuma a saída dele, como foi pro Galo. É isso, então. Pra gente terminar de ouvir a entrevista coletiva do técnico Filipão, vamos entender também como é que ele planeja escalar o Atlético contra o Botafogo, sabendo que não vai ter o Hulk, atacante do Galo, que cumpre suspensão nessa partida. Vamos ouvir o técnico do Galo. Quem não quer ter o Hulk jogando, né? E aí a gente perdeu o Hulk com o cartão amarelo. Agora vamos nos preocupar com encontrar o substituto ideal e dentro do nosso padrão de jogo. O Hulk, o peso do Hulk, o Hulk não quer ser o capitão, porque tem levado alguns cartões, tinha levado já, pelo menos melhorou a uma situação agora, e é um dos nossos goleadores, é um dos líderes, é uma das pessoas com quem eu converso bastante e tenho tido muito apoio e um contato muito legal com ele. É uma liderança que a gente perde, mas a gente vai ter que encontrar alguém para substituí-lo, e nós vamos fazer isso já na semana que vem. Tá aí então o Filipão, técnico do Atlético, que por último falou sobre a ausência do Hulk e como é que ele vai pensar, né, durante essas 2 semanas para formar de fato essa escalação do Atlético, o ataque alvinegro contra o Botafogo jogando na Arena MRV. O Filipão vai ter 2 semanas quase, né, para poder discutir essa questão, como é que vai armar o Atlético sem o Hulk, e a gente também vai ter 2 semanas para falar desse assunto. Aliás, que cartão besta que o Hulk tomou, viu? Vou te contar, que cartão besta. Ele ganhou alguns minutos ali, ganhou. Porque o Atlético tava ganhando de 1-0, ele tentou dar uma encebada, e o árbitro falando com ele, sai do lado de lá. E sai do lado de cá, e ele, não, eu vou pro lado de lá, e o árbitro sai do lado de cá, e ele, eu vou do lado de lá, daqui a pouco ele saiu correndo pro lado de lá, aí, pera, amor de Deus, o árbitro foi lá e deu nele um cartão amarelo. Cartão besta, ele tentou ganhar alguns minutos, ganhou alguns minutos, mas em compensação ficou fora de um confronto pesado contra o Botafogo na próxima rodada. Eu aqui só uma coisa, gostaria de fazer justiça à partida do Guilherme Arana, né? Se ele não tinha jogado bem até então, no sábado já foi bem diferente, inclusive as situações criadas, né, por ele dentro de campo, se apresentando como opção, o que não acontecia. Aliás, já foi até todo o time do Atlético se movendo dentro de campo. Foi uma grande novidade, porque o time do Atlético, todo mundo sabe que é um time estático, né? Joga parado o tempo inteiro. E lá no sábado não foi. Mas realmente no segundo tempo o Everson teve que trabalhar, o Atlético parou de acertar os passes, o próprio Atlético Paranaense, que tinha uma dificuldade na segunda bola, deu uma corrigida nisso aí, e o Galo não conseguia as saídas nos contra-ataques, mas é isso aí. Para mim, o Allan Kardec tem que ter uma chance de iniciar a partida. Não dá para inventar muito, não. E o Everson, Léo, você elogiou aí,
foi eleito inclusive por nós como melhor em campo, o que às vezes é preocupante. E tomou um cartão bobo também, né? Também, tomou cartão bobo também. Mas é preocupante, né? Quando o goleiro é eleito melhor em campo, alguma coisa errada tem. O Everson salvou o Atlético pelo menos umas 3, 4 vezes e salvou mesmo, porque o Galo poderia ter voltado de lá com a derrota. Não, mas o goleiro do Atlético Paranaense no primeiro tempo salvou também. Porque se você pegar aí, a Giovana passou os chutes aí contando, chute travado pela defesa e tudo mais. Porque nos chutes reais aí, ó, no gol, 7-7. E nós pois é. Nós falamos na transmissão, inclusive, sobre como o Atlético Paranaense cria goleiros, né? O Léo Link aí parece que é mais um que tá vindo aí dessa escola. O Mikael estava no banco, foi convocado pro Sub-20, o Bento é o titular, foi cortado inclusive da seleção, não pôde jogar, e o Léo Link tá aí, mostrou muita bola também. O Everson fez uma grande defesa no primeiro tempo, depois do segundo tempo outra, com uma chegada que a gente já conhece do Madison, né? De cabeça, foi um milagre, aí deu um rebote e quase saiu o gol, e na cobrança de falta daquele rapaz que era do Santos e do Palmeiras, Vitor Bueno. Que foi uma paulada que ele buscou bonito. Agora, o gol do Vitor Roque realmente ficou difícil. Por falar em cartão bobo, e o Fernandinho, Breno Galante? Sentou o braço, hein? Rapaz, e engraçado, né? Porque ele ficou indignado com a expulsão dele, o estádio também, né? Mas eu acho que as imagens mostram, né? Só para entrar um pouquinho no que o Lélio falou, Lélio, a minha percepção foi que depois que o Filipão tirou o time do Atlético, ali acabou. E também vou levantar uma bola para vocês debaterem aí durante a semana muito. Duas situações. Primeiro, Edenilson como segundo volante. Você pega os números do Edenilson. Nenhum desarme, nenhuma falta durante o jogo. Aí você olha o Paulinho, que é atacante, 3 desarmes, fez uma falta. Cara, sinceramente, eu não entendi ainda porque que o Edenilson continua sendo testado nesse meio de campo do Atlético. Acho que a marcação dele é muito frouxa, ele marca muito de longe, isso prejudica o Atlético. Tá devendo para mim o Edenilson. E só para fechar a participação, Rafa, o Lélio falou aí do Kardec, que é uma das opções. Das outras vezes, né, que o Atlético não teve o Hulk, contra o Bragantino, o Cudê era o treinador, ele optou pelo Vargas. Isso eu acho que tá descartado. O Filipão não teve o Hulk contra o Corinthians, ele colocou o Allan Kardec, mas ele não tinha o Zaratio. Eu acho, aí é uma opinião, que ele vai com o Zaratio na direita, centraliza o Paulinho e o meio de campo ele retorna ali, batalha Otávio e o Pedrinho. Acho que ele não vai dar ainda oportunidade para o Allan Kardec começar, não. Uma opinião só em relação ao que ele já fez no Atlético, mas como a Giovana disse aí, tem muito para escolher. Gente, por falar em polêmicas, né? Mas aí não as dentro de campo, igual a torcida chiando com o vermelho tomado pelo Fernandinho. Aliás, o Pedro Abílio levantou bem sobre essa expulsão do Fernandinho. A gente ficou na dúvida, inclusive, aí vale até olhar na súmula depois, porque o Fernandinho toma o cartão e ele dá um bico na bola pra cima. Aliás, ele não toma o cartão. O árbitro vem pra dar o cartão nele, ele dá um bico na bola pra cima. O árbitro vai dar o vermelho pra ele. Então, o Pedro Abílio levantou bem isso, pode ser que ele tenha sido expulso. Mas foram os 2 amarelos. Foram 2 amarelos. O primeiro amarelo dele foi no primeiro tempo e já era um lance que ele pegou pesado, né? Esse aí seria o segundo amarelo, porque o Pedro levantou, ele não teria dado o segundo amarelo, que teria expulsado direto pelo bico. Ele mostrou o segundo amarelo. Amarelo, depois vermelho. Na súmula, o árbitro até coloca que o Fernandinho saiu de campo falando assim: vocês são incompetentes. E aí falou também que enfim, é isso aí. Feliz ele não ficou. Colocou isso na súmula também, deixando claro pra quem sabe aí um julgamento no STJD, porque quando o jogador é expulso, tem que passar por lá, né? Pois é. Problemas fora de campo, polêmicas, melhor dizendo, fora de campo. A da torcida organizada indo até uma balada, né? Por conta do Disque Balada pra correr atrás do Vargas. Essa aí a gente já repercutiu lá no Barba, Cabelo e Bigode e tal. A loucura apareceu lá porque o Vargas estava tomando uma lá no chalézinho, deu aquele vídeo, né? E tudo mais. Cara, o time só volta na quarta-feira. Eu não tô defendendo o Vargas aqui não, viu, gente? Acho que ele deve ir muito ao Atlético. Pior ainda, quem renovou o contrato dele até 2024. Mas o cara tem folga hoje, amanhã o time só volta na quarta-feira à tarde. Ele não pode fazer nada no tempo livre dele. Ponto.
E a outra, Giovana Pires, que foi a da foto do Hulk com David Brasil e Companhia Limitada, que está inclusive na tela da live, que deu um auê, né? Um rebu danado, né, Gil? Deu que coisa, né? Só pra explicar então, em relação a essa foto, né? O Hulk tá de folga, assim como os outros jogadores do Galo, tá em Angra dos Reis, curtindo ali a prainha no iate, com os amigos, com a esposa, a Camila também, tá ali tranquilo. E ele é patrocinado por uma casa de aposta que o símbolo é um X. E aí, quando foi fazer uma foto lá com o David Brasil, que também é patrocinado por essa casa de aposta, na real, não sei nem de quem é, mas talvez até seja do David Brasil, não sei se eu tô doida não. Mas enfim, publicou uma foto fazendo um X com a mão com o punho fechado. E aí tem aquela referência ao sinal, né, que é feito por torcedores do Cruzeiro, justamente com o punho fechado, né, com as duas mãos cruzadas. E é diferente do que a torcida do Atlético faz, que é com o tal do dedo pro alto, fazendo o dedinho do meio pra cima, também com o braço cruzado. E aí ele postou essa foto junto com essas outras 3 pessoas também fazendo esse sinal, em referência à casa de apostas, que, como eu disse, tem um X como marca, né? Faz parte do logo ali, o X, por conta do nome da casa de aposta. E aí a torcida do Atlético, alguns torcedores do Atlético começaram a repercutir, xingaram o Hulk pelo direct do Instagram, né? Mandaram mensagens ali criticando a atitude, dizendo que ele estava fazendo um símbolo que remete a outra torcida, né? A torcida do Cruzeiro, que é o principal rival do Atlético em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no mundo inteiro. Então, por conta disso, ele apagou a publicação na sequência, né? Que foi colocada ali nos stories do Instagram, e ainda teve que fazer uma postagem dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, que ele precisou apagar. E falou que ele é galo, que ele ama o Atlético, respeita o Atlético, e inclusive colocou também uma foto dele fazendo o dedo pro alto, que ele faz várias vezes, né? Então, eu fico impressionada. A pessoa tá assim, tá de folga também, só pode, pra poder ficar xingando o Hulk desse jeito, num momento desse. Cara de folga, tranquilo, faz um negócio, é a minha opinião, faz um negócio em referência à casa de aposta, e está muito claro na imagem, porque ele inclusive marca a casa de apostas, e aí a torcida vai cair em cima. Torcedor, né, velho? Torcedor, às vezes gosta de procurar, como é que fala? Pelo em ovo, você abre o que eles falam? O ditado é esse, mas essas coisas aí eu deixo pra vocês, porque sinceramente eu acho isso um negócio de outro também lado. Pra mim não é polêmica nenhuma. Nossa. O cara faz o que quiser com os 2 braços dele. Pois agora tem regra, Léo. do cara, velho. O outro tá no chalezinho, o outro faz coisa. Sinceramente, então não, difícil, complicado. Enfim, bom, o Atlético tem esse período aí pra trabalhar, volta de folga na quarta-feira, e um período bom aí também, né, pro Filipão tentar fazer esse ajuste, essa sintonia fina aí no time do Atlético, porque o Galo só volta a jogar contra o Botafogo em casa. Agora, Breno Galante, pode ter certeza, viu, velho? Os caras vêm babando pra esse jogo na Arena MRV, porque o Fogão rodou diante do Flamengo no sábado também, né, Breno? E é uma grande responsabilidade pro Atlético, porque se você olhar bem, ela tem pontos, e o 6º colocado, que é o Bragantino, que é pré-Libertadores, 36, são 5 pontos de vantagem. O Atlético joga contra o Botafogo e o Cuiabá em casa. É praticamente obrigação, se o Atlético tá querendo realmente essa vaga na Libertadores, mesmo seja na pré, vencer o jogo contra o Botafogo. Claro que tem o peso do Hulk, mas aí você olha de outro lado, tem esse grande alento que é a Arena MRV. E como a gente já citou aqui, a volta de alguns jogadores, o Lélio colocou muito bem o crescimento do Arana. Eu gostei pela segunda vez a partida do Pedrinho, acho que ele tá crescendo. A gente tá com as dificuldades de conexão com o Breno Galante, começou a dar uma robotizada no som dele. Vamos ver se a gente tenta restabelecer o contato com o Breno aqui em O Tempo Esportes. Gil, então, jogo contra o Botafogo, informações de venda de ingresso, muito provavelmente, mas em cima da data do jogo tá muito cedo, e a Arena MRV que vai receber shows, né, neste período sem jogo. Tem show agora quarta-feira, né? Quarta-feira e também domingo, é bom a gente ficar de olho no gramado, né? Isso que eu ia falar, porque na estreia já foi, né, aquela paçocada do gramado, né? Aí e o palco já foi montado do mesmo lado. Do mesmo lado. Exatamente. Onde tava um bagaço. Exatamente. Detalhe, é show de Ivete Sangalo com Jorge Mateus, Cleiton Romário, e depois tem Maroon 5 e Jota Quest, né? Exatamente. Aí no fim de semana tem o show internacional. E eventos, né, que
também fazem parte dos eventos de inauguração da Arena MRV, que estavam programados desde 2021 e aí foram adiados pelo clube por conta da dificuldade de concluir as obras. Breno, voltamos. Conclui pra gente, Breno, aproveitando pra já me despedir de você. Amanhã a gente volta contigo aqui em O Tempo Esportes pra falar um pouquinho mais do Galo, beleza? Beleza, Rafa, é isso aí. A expectativa para esse jogo contra o Botafogo. Volto a dizer, se o Atlético tá com a pretensão de Libertadores, tem que vencer o Botafogo, tem que vencer o Cuiabá em casa, não tem outro resultado a não ser esse. E claro, vai contar muito com o apoio da sua torcida, a Arena MRV, o Caldeirão formado, e a gente espera com um público maior, quem sabe aí 35 mil pessoas. Um abraço aí, Rafa, Giovana, Lélio, Seabra e turma de casa. Até amanhã. Valeu. Valeu.